E o caos moral e econômico em que Roma vivia no século XVI, Deus levanta um homem, né, para a santidade, que também levantará toda uma geração de santos. Trata-se de São Felipe Neri, que deu essa abertura para o Espírito Santo agir na sua vida de uma forma muito simples. Naquela época havia muitos jovens, né, que faziam maldades, que roubavam, que falavam palavrão, e São Felipe Neri se incomodou com aquilo. Então começou a fazer uma campanha para arrecadar alimentos e a partir dali fisgou-os pelo estômago para depois falar-lhes da beleza das virtudes cristãs. Sim, ele que tinha o lema "Eu prefiro o paraíso". Um homem que se deixou polir, que se deixou levar pelo Espírito Santo, fez todas essas maravilhas. E nós não temos noção o que Deus faria em nós e através de nós se permitíssemos que o Espírito Santo agisse com liberdade na nossa vida. E é isso que ele fala para os apóstolos, os discípulos, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, e a todos nós também, dizendo assim: quando vier o Paráclito que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo porque não reconheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que eu vos anunciei. Então, Jesus aqui está fazendo uma previsão, está dizendo: olha, vocês vão sofrer, vocês serão levados aos tribunais, né? Muitas pessoas vão tirar a vida de alguns de vocês, pensando que estão prestando um culto a Deus. Então, Jesus faz aqui um panorama do que virá depois dele. Então imagina, Jesus, que no momento era o consolador deles, de repente vai ser entregue na mão dos romanos, dos judeus, e será morto, e já não estará mais entre eles. E para que eles não desanimassem, então Jesus, né, faz uma promessa que enviará um Paráclito. O Paráclito, ele digamos assim, definido como o Consolador e também como o advogado. Existe uma tensão teológica aí para digamos assim, uma parte da teologia tenta explicar como consolador, outra parte como advogado, mas as duas coisas são equivalentes aqui nesse caso aqui. O próprio Jesus aqui na palavra vai nos dizer que o Espírito Santo tem essas duas funções, né? Então, São João Crisóstomo mesmo vai falar que justamente para que eles não desanimassem foi que Jesus fez essa promessa do Consolador e do Advogado, né? Recebereis da caridade de Deus, diz Santo Agostinho, em vossos corações, por meio do Espírito Santo, sereis valentes. A valentia. Antes de Pentecostes, os próprios apóstolos de Jesus estavam com medo. No dia de Pentecostes, aconteceu, eles estavam trancados dentro de casa. Depois né, da vinda do Espírito Santo, eles não tiveram mais medo. Eles não caíram mais no pecado. Foi só para frente. Foram perseguidos e foram entrando em cidades, né, de pagãos, e foram pregando e foram embora até chegar em nós. Sim, por causa da força do Espírito Santo. Eles se abriram para o Espírito Santo. Eu e você não temos noção do que Deus faria conosco, em nós e através de nós, se permitíssemos que o Espírito Santo realmente tivesse liberdade na nossa vida. Então Jesus aqui está falando, está dando essa palavra essa promessa para eles. Olha, vocês vão ser perseguidos. Sim, isso é uma verdade, uma realidade. Mas só que vocês não estarão sozinhos. Acontece que os judeus não entendiam. Para eles, o Deus era o Deus único. Eles não entendiam, não sabiam da Santíssima Trindade. Nem sequer do Deus Filho, quanto menos do Espírito Santo. Então Jesus vai explicando, Jesus vai dando seu testamento espiritual, né? Que agora vão tirar deles o Consolador que está com eles, que é ele, e
virá então, através do o Espírito Santo, que será o Consolador. Será o Consolador. Nós, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, de provação ou de tentação, nós sofremos porque não permitimos que o Espírito Santo haja na nossa vida. O Espírito Santo haja na nossa vida. É o Espírito Santo que nos transforma, que transforma a nossa dor em amor. Existe um ditado que diz assim: quem não vai pela dor, quem não vai por amor, vai pela dor. Sim, mas só vai pela dor se essa dor se transformar em amor. Se eu, na minha dificuldade, na minha doença, na minha dor, talvez a dor da traição, sei lá, qual seja a dor que está doendo, que está me machucando, a dor talvez de ter um filho na prostituição ou no mundo das drogas, ou o cônjuge traindo, se essa dor se transformar em amor, ela vai se transformar em oração e ela vai se transformar em salvação. Mas aí é preciso que nós vivamos isso pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo nós podemos transformar toda a dor em amor. Deus te abençoe. Permita que o Espírito Santo haja na tua vida e te faça uma pessoa melhor. Bom dia.